Bom dia, turma! Continuando, né, a apostila, para a gente finalizar a apostila, né, apostila 1, nós vamos para o módulo 10, reação de neutralização e sais. Está na página 146 da apostila de vocês, né? Então, para a gente falar desse terceiro composto inorgânico, que são sais, nós primeiro temos que entrar um pouquinho na reação que forma eles, né? Reação de formação deles, tá? Então vamos lá. Então, de acordo, igual, né? Seguindo a teoria do raciocínio de Arrhenius, sal é toda substância que ele vai ser produto de uma reação entre um ácido e uma base. Concluindo, sal não vai ter nem hidrogênio no início, nem OH no final. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma substância não tem nem hidrogênio no início, nem H no final, OH no final, vai ser considerado como um sal. Então, tem a reação clássica em química, né? Que é do ácido clorídrico HCl mais um NaOH, formando sal mais água, tá? Então, olha lá, ó. Como que eu vou formar o sal? Então, o H do hidrogênio vai reagir com o OH, né? Porque lembre-se que a água, H2O, ela é H mais ou H menos, é a mistura desses dois, tá? É a união, né? A ligação interatômica desses dois elementos, né? Desses dois compostos, tá? Aí o ametal do ácido vai se ligar ao metal da base, tá bom? Então, com isso, eu tenho a reação de neutralização, viu? Então, vamos lá. Dessa reação que nós falamos aí, a primeira reação, a gente fala que é a neutralização total. Ou seja, todos os hidrogênios, todos os H+, foram neutralizados com os OH-, todos. Não sobrou nada de H nem de OH no meio, né, do sal. Não sobrou nenhum vestígio ácido, nenhum vestígio básico no meio do sal. Tá? Então, essa primeira reação aqui, se não tem nenhum vestígio H+, né, o ácido, um vestígio OH- básico, no sal, então a neutralização foi total. Na neutralização parcial, eu já tenho, né, algum vestígio ácido ou vestígio básico no sal. Tá? Então, essa primeira aqui, ó, neutralização parcial do ácido, a gente fala que nós temos um hidrogênio sal, ou seja, eu tenho sal com hidrogênio ali encaixado. Por quê? Porque o ácido não foi totalmente neutralizado. É muito comum ocorrer a neutralização parcial em ácidos com maior número de hidrogênios ionizados, igual um diácido, um triácido, igual o H2SO4, o H3PO4, tá? Então, é muito comum de ocorrer, né, uma neutralização parcial nesses ácidos, tá bom? Então, eu tenho KHSO4, tá? Então, esse H fala pra mim que não foi parcial, eu tive uma neutralização, tá? Parcial, tá? Formação do hidrogênio sal. A reação parcial de base, ou seja, parcial, a base ela não foi totalmente neutralizada. Então, o que eu vou ter como produto? Um hidroxal. Por quê? Porque eu vou ter uma hidroxila na estrutura do meu sal, tá bom? Quando que é mais comum ocorrer? Quando eu tenho uma base com com duas ou mais hidroxilas. Então, as bases alcalinos terrosos, as bases, às vezes, dos metais de transição que vai usar como NOx mais 2, o mais 3, tá? O hidróxido de alumínio, tá? Então, quando eu tenho uma base com duas ou mais hidroxilas, então pode ocorrer a neutralização parcial dessa base e formar um hidroxal, tá? Aí vamos lá, né? Reação de neutralização. Lembra-se que a amônia, né? Ela reage com a água e vai formar o hidróxido de amônio. Ela forma uma base. Então, a amônia é um produto considerado básico, tá? Ela tem caráter básico. Por quê? Quando ela reage com ácido, ela forma um sal de amônio. Como que ela forma, né? Então, olha lá, o NH3 mais o HCl.
O amônio não é o NH4, então ela vai incorporar aquele H do ácido na sua estrutura, ficar NH4. E o ametal, né, que vai ter um positivo ali, o ametal vai chegar perto ali e vai se ligar, tá? Covalentemente. Então, na reação de neutralização da amônia, não há formação de água. Ela incorpora tudo para ela. Lembra que lá na reação de ionização também não forma água, ela fica tudo para ela, fica NH4OH? A mesma coisa ocorre quando ela reage com o ácido, tá? As outras bases vai formar sal mais água, né? Esse sal pode ser sal, né? Ou pode ser hidrogênio, sal, ou pode ser hidroxal, mas sempre vai formar água. Da amônia não há formação de água, tá bom? Aí vamos lá, nomenclatura. Então, para os sais sem a presença do oxigênio, vai derivar dos hidrácidos, que não tem oxigênio. Então, a terminação, ao invés de ser hídrico, vai ser eto. Cloreto de sódio, né? Fluoreto, tá? Brometo, iodeto, sulfeto, tá bom? Já para os ácidos oxigenados, então eu vou, né? Então vai derivar lá dos ácidos oxigenados. Então, se for o mais oxigenado, perico, vai ser perato. O moderado, ato, né? Vai ser lá nos ácidos era írico, terminação aqui vai ser ato. Diminuindo a quantidade de oxigênio, oso vai ser ito. E quando é hipooso, hipoito. Preciso decorar? Não. Tem que decorar os que nós vamos falar daqui, né? Igual eu falei pra vocês, as bases, as fórmulas temos que saber, as fórmulas dos ácidos nós temos que saber, igual também nós temos as fórmulas dos sais que eu preciso saber. Nomenclatura e fórmula química, tá? Então, os principais sais, né? Nitrato, os nitratos, por exemplo, nitrato, quem que é o nitrato? É o derivado do ácido nítrico. O ácido HNO3, nitrato, então é só o NO3, é só ele que eu vou pegar, porque o H vai reagir com o H da base para formar água. Então, o nitrato, eu tenho que saber, o NO3. Nitrato de potássio, nitrato de sódio, tá? Então, esse NO3- eu tenho que saber, tá? Essa formulazinha aí, tá? Por exemplo, o nitrato de potássio ele é muito usado na fabricação ele é conservante de embutidos. Então, linguiças, né? Conservante, salsichas. Então, usa esse nitrato de potássio para fazer a conservação. Hipoclorito de sódio, como, né, com essa pandemia a gente fala muito de álcool 70, tá? E falamos muito de asepsia com o hipoclorito. Então, esse cara aqui a gente tem que saber a fórmula dele, porque eu acredito que por conta dessa higienização, então o mundo inteiro falando sobre a importância da higienização, o hipoclorito é um produto muito usado na limpeza, tá? E na asepsia de várias áreas, especialmente na área hospitalar. Então, esse cara aqui a gente tem que saber a estrutura dele, que é o ClO-, tá? Ele é derivado do ácido hipocloroso, que é o HClO. Então, como ele perde um H e fica só com um menos lá. Então, ClO- a gente tem que saber que é o ânion hipoclorito. E o mais usado, que é o de sódio, que é o que vem nos alvejantes da gente, né? Que vem com vários nomes lá, né? Candura, que boa, vários nomes, tá? Que são formados pelo hipoclorito. O que ele causa? Branqueamento